Vamos continuar. Agora tem uma entrevista especial que faz tempo que ela está planejada e que eu queria fazer. Vocês vão conhecer Alexandre Vasilenskas. Ele vai me dizer se eu pronunciei o nome dele certo. Ele é psicólogo e sanitarista. Primeira vez que eu pronuncio o nome dele, porque a gente só se conhece de grupo de WhatsApp. Estamos num grupo de WhatsApp. Eu já fiz várias referências a ele, né? Davi Decache, Paulo Crias, o Maringoni, o Breno, um grupo, né? O mestre Milton Temer, tanta gente, né? Um grupo da esquerda brasileira debatendo as questões, a gente ficou o dia inteiro ali discutindo em regime de assembleia permanente. Então tive a alegria de conhecer o Alexandre lá e agora aqui, né, nessa conversa ao vivo. Ele é psicólogo e sanitarista, mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em gestão de redes de saúde pela Fiocruz e foi presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio e atualmente coordenador de saúde mental do Conselho Regional de Psicologia do Rio. Alexandre, muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Um bom dia para todo mundo e é um prazer estar aqui, assim. Alegria grande na sua presença. Alexandre, deixa eu te... Como é que se fala seu sobrenome? É Vasilenskas? Vasilenskas. Vasilenskas, é como se escreve mesmo, assim. Na verdade, é um patronímico errado, né? É Vasiliauskas em lituano, ou seja, o pai do meu avô chamava Vasily, né? E virou Vasilenskas porque o cara do Porto não entendeu o que ele falava quando ele chegou aqui. Entendi. A rigor seria Vasilauskas, então, é isso? Vasiliauskas, filho de Vasily. É curioso, assim, pobre ter sobrenome é uma coisa que vem do século XIX para cá, assim. Em comunidades agrárias pequenas, é fulano filho de cicrano, assim. E no leste europeu tem muito isso ainda, né? É fulano filho de cicrano. Não é exatamente sobrenome, assim. Vira aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os povos escravizados, né, o sobrenome, primeiro, os nomes eram aportuguesados e os sobrenomes eram o sobrenome da família proprietária da terra onde eles eram escravizados, né? Tem. Pobres, de maneira geral, só tem... Porque, assim, qual a função do sobrenome? Herdar, né? Se você não tem nada para herdar, não tem por que você ter sobrenome, assim. Exatamente. Alexandre, queria conversar contigo sobre um tema, né? Eu falei da tua trajetória profissional, um brevíssimo resumo, né? Como psicólogo e sanitarista, esse tema da saúde mental no centro aí como um dos centros dos seus fazeres. O que a gente mais tem visto é gente tomando ansiolítico, tomando antidepressivo, nos serviços de saúde mental. Alguém aqui já de manhã mais cedo falou do burnout que acabou de ter. Parece que há um momento específico atual relativo ao tema da saúde mental e do sofrimento mental. Como é que você localiza esse momento nesse mundo neoliberal, né? Há uma carga enorme de sofrimento, de maneira geral, assim, um mal-estar social produzido principalmente por aquilo que um cara que eu gosto muito, que é o Mark Fisher, vai chamar de realismo capitalista, ou seja, a incapacidade da gente conseguir imaginar uma vida melhor, né? Essa é uma característica do neoliberalismo, né? Assim, uma espécie de eternização do presente, né? Assim, não existe mais nenhuma perspectiva de uma vida mais rica, mais confortável, mais estável, né? O Mark Fisher faz uma observação interessante, que se você for pegar gêneros como a ficção científica, não existe mais, por exemplo, nenhuma perspectiva de futuro que não seja distópica. A gente só consegue imaginar o mundo, o futuro, né? Ou como uma projeção do presente, ou como um pesadelo ainda pior que o próprio presente, assim. Isso gera uma carga de sofrimento, assim, nos sujeitos incrível. Assim. Eu acho que na previdência social já o segundo motivo de aposentadoria ou de afastamento. Mas, por outro lado, existe um fenômeno que a gente chama de medicalização, né? Que é uma tentativa de entender esse sofrimento mental despolitizada, né? Ou biologizando, e aí vira uma questão de
balanceamento químico, e individualizando, como se fosse algo da responsabilidade inteira do sujeito, né? Isso se mistura também com outros fenômenos, como uma coisa muito comum no Instagram, que é essa obrigação da felicidade eterna. Assim, você se sente responsável por estar no estado visível, externo, de felicidade o tempo todo, né? Assim, e isso também estimula esse sofrimento, assim. Interessante isso que você traz, porque há uma indústria do sofrimento sobre os trabalhadores e os mais pobres. Comentávamos aqui mais cedo, falava sobre esse programa, essa nova armadilha que o governo e os bancos estão preparando para os trabalhadores e as trabalhadoras, que é o tal do empréstimo consignado em cima do FGTS. E aí falamos, né? Falei mais cedo do fracasso do Desenrola, que o Desenrola, quando começou o Desenrola, tinha 71 milhões e meio de pessoas endividadas. Quando acabou, tinha 72 milhões, agora tem 73 milhões e meio na estatística do final do ano. Vamos ver como é que isso está atualmente. E aí, essa história do endividamento, Alexandre, é muito interessante porque ao endividamento surge um nome, ou surge uma caracterização que se consagrou, que é nome sujo. Eu acho que isso tem uma dimensão de sofrimento sobre os trabalhadores e os mais pobres que é brutal, né? Porque você vai lá, toma dinheiro do banco, o banco te impõe, te impinge uns juros que torna impossível pagar, e aí o sujo é você. Assim, o neoliberalismo, se você for pensar, ele é cheio de expressões moralistas, né? Austeridade, nome sujo, dever de casa, é uma espécie de infantilização moralizadora da população, né? E aí você tem esse fenômeno de, assim, você destrói os direitos trabalhistas, você precariza brutalmente o mundo do trabalho e você oferece como contrapartida para a manutenção do consumo o endividamento com as maiores taxas do planeta, né? As taxas de juros do planeta. E aí você estranha, assim, né? Os efeitos disso no tecido social, assim. Essa coisa do PIX, né? Que deu uma paulada na popularidade do governo, assim. Sim. O governo se autoimpôs, o governo Lula e a equipe econômica, principalmente, se autoimpôs um garrote austericida, que é o novo teto de gasto, não conseguiu tributar rico com esse Congresso e sem mobilizar a população, e aí vai para cima da população, né, dos grandes populares. Primeiro foi o famoso imposto das brusinhas, né, que é aquelas pequenas compras de vestiários, né, em sites chineses, e aí faz uma medida que ele passa de 2 para 5, né, no informe obrigatório para a Receita, e eu acho que de 6 para 15 de pessoa jurídica, inclui aquelas fintechs, né, tipo Nubank, PegPag, esqueci o nome de algumas outras, assim. PagSeguro. PagSeguro, né? E isso provoca um pânico e uma população de pequenos nanocomerciantes, manicures, que tem, sim, uma movimentação maior que R$ 5.000, mas que não é renda de R$ 5.000, né? Assim, sei lá, a dona de uma pequena quiosque de açaí na zona oeste do Rio de Janeiro tem que pagar para a milícia, tem que pagar os fornecedores, tem que pagar quem trabalha com ela. Ela, de fato, movimenta mais, mas ela não tem uma renda de R$ 5.000. E é difícil para ela imaginar que assim, vai ser tributada, né? Em um país onde as classes altas praticamente não pagam impostos. O Brasil é um paraíso fiscal, assim, para quem é rico, né? Uhum. E aí o governo se assusta porque toma uma paulada e, de novo, não consegue, não tem conseguido fornecer para a população uma perspectiva de futuro, né? E aí a expressão da raiva, né? A expressão da indignação popular fica com a extrema-direita, que é hipócrita, que é mentirosa, mas que permite essa expressão, né? Da inconformidade.
Nós vamos voltar nesse tema. Eu queria ainda continuar na questão do sofrimento mental, do sofrimento psicológico, mas depois eu quero voltar para o tema, quero entrar no tema da questão do governo. O pessoal aqui dizendo, então quer dizer que remédio é ruim? Não é para usar remédio? Você está dizendo que medicação não pode usar medicação? Então, como é que é essa questão da medicação? Eu uso medicação, eu sou hipertenso, tem uma série de questões. A questão não é o medicamento em si, mas é a redução da compreensão do que é sofrimento mental à questão de uma alteração neuroquímica que pode ser resolvida via medicação, né? Esse é o problema, assim, né? E aí, isso é uma discussão já bastante... a Fiocruz tem um congresso anual sobre a questão da medicalização em saúde mental, com o professor Paulo Amarantes. Esses congressos estão disponíveis no YouTube para quem quiser se aprofundar mais. Mas a questão é essa: se você simplifica essa questão do mal-estar social via a utilização das medicações. Como se essas substâncias, se essas moléculas também não tivessem efeitos colaterais, também como se elas entregassem tudo que prometem. A questão não é demonizar o uso de medicação. A questão é aceitar esse pacote ideológico de que o sofrimento mental e esse mal-estar social pode ser compreendido, pode ser apenas por essas alterações neuroquímicas. Assim. Você trouxe uma questão logo no começo, Alexandre, que eu queria retomar, que é esta de que quando a gente olha... Opa! Pronto, fechei o microfone. O Alexandre já abre quando ele for falar. Quando a gente olha para as obras de ficção voltadas para o futuro, acabaram as obras de ficção utópicas, é só distópica, é só desgraça, é só fim de mundo. E aí, se a gente... Eu queria falar de uma experiência minha, pessoal, estou com 65 anos. Quando eu era jovem, e eventualmente a gente rachava um táxi, lá quando eu tinha, sei lá, 25, 26 anos, jovem de classe média, claro, pobre não ia andar de táxi naquele momento. Era inexorável que o taxista começasse a contar a história de como ele, trabalhando no táxi, estava viabilizando que os filhos, o filho, a filha, mais de um, estudassem na faculdade. E aí, afirmando a esperança dele de que os filhos teriam uma vida melhor do que a que ele teve. Essa me parece uma questão central, porque esse é um elemento crucial do sofrimento e da distopia, que é a geração atual, né, aqueles que têm filhos jovens, na faixa dos adolescência, dos 20, 25 até 30 anos de idade, não tem nenhuma perspectiva de que os seus filhos tenham uma vida melhor do que a que eles tiveram, né? Acabou essa ideia do sempre melhor, portanto, da utopia, da melhoria, me parece que está encerrada, soterrada por esse pesadelo neoliberal global e brasileiro, né? Sim, Mauro, assim, uma coisa que eu costumo dizer, assim, a ideia de que o curso superior, por exemplo, é uma garantia de ascensão social, ou a ideia que se você for responsável, sei lá, for trabalhador, você vai garantir que seus filhos e netos tenham uma vida melhor do que você teve, que foi uma coisa do ascenso da classe média do pós-guerra, está colapsando. Não só aqui no Brasil, mas na Europa também, nos Estados Unidos, né? E de novo, isso tem reflexos muito curiosos na cultura, assim. Eu sou muito fã daquela série americana Star Trek, né, que é uma... Star Trek é muito gostoso porque talvez tenha sido o último produto da indústria cultural que não está dominado pelo realismo capitalista, né? Onde a projeção do futuro ela é otimista, né? Um mundo onde as principais iniquidades sociais foram resolvidas, onde você tem igualdade de gênero, pluralismo étnico, né? Então, a ideia de projeção de futuro, inclusive cultural, do neoliberalismo, é o pesadelo. Mad Max, Blade Runner, né? Assim,
Uhum. literatura cyberpunk, né? Isso tem reflexo na indústria cultural e tem reflexos no sujeito, né? Assim, que esse estado de angústia e de falta de esperança, né? Há uma perda da crença de que a ação coletiva possa ter efeitos, assim, a questão que você trouxe hoje lá dos indígenas e dos professores do Pará, né? Essa ideia de que a luta coletiva, né, ela tem uma ação transformadora no futuro. Aquela frase que o movimento sindical usava muito, que só a luta muda a vida, né? Ela é substituída por esse hiperindividualismo, né? E aí você tem solidão, né? E tem essa falta de capacidade de lidar com angústia e com sofrimento produzido por essa precarização de trabalho. E que vai impactando cada vez mais quanto mais você desce na estrutura de classe da sociedade, né? Não é à toa que os povos indígenas sofrem uma epidemia de suicídios. Se você vai olhar nas periferias, se você vai olhar os moradores de rua, é um negócio assim, impressionante realmente o nível de sofrimento, né? Alexandre, deixa eu te falar uma coisa, agora migrando, ou continuando no mesmo assunto, mas focando mais no tema da vida nacional. Os dois primeiros, governo Lula especialmente, em parte o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, aquele meio aí já acabou, né, eles foram governos que, de uma maneira ou de outra, alimentaram um pouco essa esperança de melhoria. Estava comentando aqui com a professora Patrícia Valim antes, lá no Nordeste, Luz para Todos, o programa das cisternas, de um jeito ou de outro, tinha um horizonte de melhorias. O governo Lula 3 me parece que inaugura, mesmo essas melhorias pontuais, que não modificavam a estrutura do país, mesmo esta cesta de melhoria parece encerrada. Há hoje um mau humor, um mal-estar, uma desesperança em relação ao governo Lula 3, que é sensível à flor da pele. Como é que você vê este processo da jornada dos governos do PT? Mauro, eu acho importante compreender assim, que o neoliberalismo tem dois polos, digamos assim, no mundo inteiro e principalmente no Ocidente. Assim. Ele tem esse neoliberalismo fascistizado, né, que a gente tem visto, né, que é uma conjunção de ideias ultraliberais normalmente com comunitarismo religioso e tal, e você tem o que a teórica feminista e marxista Nancy Fraser chamou nos Estados Unidos de neoliberalismo progressista, ou social-liberalismo, que é o quê? Assim, que é a manutenção da macroestrutura neoliberal, com as implicações políticas que isso tem de empobrecimento da população, a substituição de políticas universais por políticas focalizadas, ou seja, você não tem mais... por que o SUS é tão atacado, por exemplo? Ele é atacado justamente porque é uma política universal. Né? Todo mundo, a ideia de que a médio prazo, saúde não pode ser mais uma questão mercantilizada. Isso é uma anátema para o neoliberalismo. Assim. Você substitui por políticas focalizadas, por isso que o Bolsa Família, assim, por exemplo, ele foi muito valorizado. Isso é importante, Mauro. Embora o Bolsa Família seja uma política importante, o que fez aquele boom de consumo de massas do lulismo foi a valorização do salário mínimo, atrelado à Seguridade Social e ao BPC, principalmente, né, que está sendo tão atacado agora. Ou seja, a valorização do salário mínimo, que é universal, de fato foi quem fez a roda do consumo das camadas de trabalhadores mais baixas da sociedade girar muito mais do que o Bolsa Família, que é um programa nesse sentido focalizado, não universal. Focalizado. Então, o que é esse neoliberalismo progressista? Ele mantém a macroestrutura neoliberal, substitui políticas universais por políticas focalizadas e adota pontos do progressismo cultural, e aí sim, feminismo, luta LGBT, meio ambiente, mas de forma despolitizada, estetizada e muito com esse viés de
obsessão linguística, assim, que a gente vê tanto, né? Assim, tipo, sei lá, a gente sabe que as trans femininas brasileiras, por exemplo, têm uma expectativa de vida de menos de 40 anos, uma coisa escandalosa, assim. Só que todo o enfoque político fica em alterações de linguagem, que, como não são explicadas para a população, soam como impertinência do Estado na linguagem cotidiana. Assim. Então, o que eu acho que foi o governo Lula 1 e Lula 2? Assim? Aí é preciso lembrar qual era o clima político do final do governo Fernando Henrique Cardoso. Assim. A população odiava aquele governo, havia uma larga maioria política contra aquelas reformas dos anos 90. É preciso lembrar, por exemplo, que na eleição de 2002, né, 80% dos candidatos eram contra o governo Fernando Henrique. E mesmo o Serra, que era o candidato do PSDB, se colocava como uma figura meio outsider em relação a aquilo, reivindicava, mas tinha críticas, além de esconder. O que o Lula conseguiu foi manter as reformas do Tucanato, as reformas dos anos 90, nesse clima de irritação com relação a elas. E aí ele conseguiu, durante um bom tempo, fazer a quadratura do círculo, que era isso. Assim, ele manteve, LRF continuou, a reforma Bresser continuou, o Banco Central, na prática, se comportou de forma idêntica ao que havia antes, mas ele conseguiu, pontualmente, principalmente com uma situação internacional muito específica, onde a China estava comprando, adoidado, né, produtos brasileiros primários exportadores, ele conseguiu fazer essa quadratura do círculo. Isso gerou um certo ascenso popular muito interessante, que poderia ser aproveitado para se conseguir reformas mais estruturais depois. Assim, o governo Lula chegou a ter 80% de popularidade. Né? Agora, outra característica do período Lula é que ele não é populista, ao contrário do que os paulistas dizem. Assim. Ele é desmobilizador. Né? O que é o populismo naquele sentido clássico peronista, teorizado pelo Laclau? O populismo é uma linguagem política que pode ser de esquerda ou de direita, ele é neutro com relação a isso, onde você agrupa um eixo de demandas diferentes sobre o polo povo e você antagoniza esse polo com as elites. Né? O Lula nunca fez isso, passou batido. Assim. E o resultado disso quando a conjuntura internacional muda e a quadratura do círculo não pode mais ser feita, foi que o que os cientistas políticos chamam da janela de Overton, né, vai caminhando para a direita. Né? São aquelas pesquisas que, quando você perguntava para a população por que ela melhorou de vida, ela dizia que era por esforço próprio, que também, não é inteiramente mentira, assim, mas que era por esforço próprio, porque ela aceitou Jesus, né? Tudo menos a conjuntura política. Mauro, foi o governo que mais reprimiu rádios populares, não se criou nenhum grande jornal de massas, não houve nenhuma preocupação de criar aparelhos ideológicos, né, naquele sentido autosseriano, para esclarecer a população do que estava acontecendo. O resultado foi isso. O Lula 3 é um outro modelo, é uma outra situação onde o pacto que se fez foi continuar com o governo Temer. Não é mais aquela coisa de paralisar simplesmente. O governo se comprometeu a continuar a ponte para o futuro do PMDB, que é o projeto oligárquico liberal de retorno à República Velha. Assim, de desmontar as conquistas progressistas do pós-30. Só que agora a gente tem mais o grosso da população está nos grandes centros, né? Não é mais uma população pequena e espalhada no território de forma ruralizada. Assim. E isso traz perspectivas muito sombrias, né? É muito interessante, porque você, primeiro, né, vamos por partes. Primeiro, essa ideia de populismo, né? Um minuto, peraí. Primeiro, essa ideia de populismo. Você traz
um olhar de positividade para o conceito de populismo que foi demonizado pelas ciências políticas e sociais brasileiras a partir da Universidade de São Paulo, né? O populismo foi visto e, de certa maneira, o PT se constrói sobre a rejeição absoluta da noção do populismo, como se o populismo se confundisse com a ideia de enganação do povo. Essa foi a formulação que esses doutos cientistas sociais e políticos, especialmente paulistas, né, tornaram a visão dominante, né, na intelectualidade brasileira sobre o tema do populismo. Havia uma leitura muito curiosa lá que misturava liberalismo com um marxismo muito centrado só na leitura do Capital, né? Onde o problema do populismo era que ele não permitia a livre e espontânea expressão da classe trabalhadora, né? Assim, de fato, tem problemas, Mauro. Assim, se você for pegar, por exemplo, as experiências como do peronismo, ela tende a levar a uma paralisação da luta em algum momento, porque ela carreia setores conservadores também. Uhum. Agora, o problema teórico dessa tradição paulista é que ela substitui o populismo por nada, né? Por uma ideia quase essencialista, porque eles são anti-leninistas, eles são contra a forma de organização do movimento comunista pós-17 e são contra essa tradição latino-americana, assim, que tem problemas, mas que gerou coisas muito interessantes, assim, sei lá. Por que a figura de Brizola, por exemplo, tem sido tão revalorizada? Justamente por isso, assim. É aquele tipo de político que não existe mais e que a gente sente muita falta, né, nesse período de crise, assim, capaz de ter uma relação didática com as massas, capaz de comprar brigas com setores da burguesia, embora não fossem explicitamente socialistas, né, assim, no sentido marxista do termo. Então, eu acho que o grande desafio dessa retomada da esquerda radical é fazer uma espécie de pensamento anti-uspiano, assim, no sentido de revalorizar essa tradição populista e, ao mesmo tempo, sintetizá-la como uma necessidade de ruptura em algum momento, né? Por isso que é um populismo de esquerda tático aliado a uma estratégia socialista, assim. Perfeito. Interessante. Sabe que acho que foi 2014 ou 2015, um comício lá em São Paulo, na Avenida Paulista, com Lula. Então, final dos 2 mandatos dele, início de Dilma, e aquilo me deixou muito impactado, assim, né? Fui embora esse comício, inclusive, né? Que o Lula começa a falar que a grande vitória do governo dele era ter deixado satisfeitos ao mesmo tempo o povo e os banqueiros, né? Eu olhei aquele e falei, pô, que história é essa, entendeu? Então, o grande orgulho dele era aquele, né? Ele falava assim, no meu governo, os trabalhadores ganharam, na época ele usava a expressão trabalhadores, hoje não usa mais, né? Os trabalhadores ganharam dinheiro, mas os banqueiros ganharam muito dinheiro, esse foi o melhor momento do país. Você já explicou, já falou que isso tem um momento particular, inclusive do ponto de vista da dinâmica econômica internacional, que acabou, não existe mais. E me parece que o que a gente vem agora para esse Lula 3 não dá mais para banqueiro e trabalhador ganhar, nem que seja marginalmente os trabalhadores. E a escolha que o governo faz é para que os banqueiros continuem ganhando, né? Não os trabalhadores. Acho que há uma radicalização das vertentes que já estavam presentes nos primeiros governos de Lula, né? Que é uma política suicidária, né, do ponto de vista político, assim, né? O governo Lula está programando sua própria morte, né? Porque a adoção do plano Haddad de austeridade fiscal, ele leva ao empobrecimento da população e ao fim daquele pacto conciliatório lulista, né? E coisas piores, assim. Mauro, eu acho que em algum momento vai ter que chegar uma espécie de acerto de contas histórico com que foi a hegemonia lulopetista a partir dos anos 90, assim. Você está falando que você começou
no movimento estudantil em 78, né? Eu nasci em 78, assim. A gente tem uma geração mais ou menos de distância, assim. Uhum, que menino. Não, não tanto quanto você, assim. Mas, por exemplo, da redemocratização até os anos 2000, eu acho que você se lembra bem disso, a esquerda tinha um piso eleitoral nos grandes centros que ia de 1/5 a 1/3 do eleitorado, entre 20 e 1/3. Isso garantia bancadas eleitorais, bancadas legislativas razoáveis, segundo turno, e de vez em quando alguém ganhava. E você sabia que quando a esquerda ganhava, apesar de todos os limites e contradições, você teria governos diferentes. Foi a época da hegemonia petista em Porto Alegre, do governo Brizola em 82, do governo Patrus e o Célio de Castro em BH, do primeiro governo Arraes pós a redemocratização. Isso morreu, assim, tipo, a esquerda praticamente desapareceu nos grandes centros urbanos, nas pequenas e grandes cidades, não, desculpa, nas médias e grandes cidades. E quando você elege um governador, teoricamente, desse campo progressista difuso, você não tem mais garantia de absolutamente nada, assim. Você vai continuar tendo privatização, vai continuar tendo precarização dos trabalhadores, vai continuar tendo arroxo dos serviços públicos. E aí, assim como eu falei, uma das características desse neoliberalismo progressista, como ele consensualiza o discurso neoliberal, mas junta com essa apropriação estética e despolitizada das pautas culturais, ele permite à extrema-direita populista fazer o third point, que é uma espécie de luta de classe do mundo bizarro. Tá vendo? Esse pessoal aí que precariza a tua vida, que taxa Pix, essa galera que gosta de gênero neutro, que tem obsessão por trans, sei lá, vegano, que não gosta da religiosidade popular. E aí você tem a grande desgraça, que é o discurso de luta de classe invertido, né? De repente, a esquerda vira a defensora do status quo e a extrema-direita pode se apresentar como uma espécie de anseio cultural difuso das classes populares. Assim. Esse é o fenômeno do Trump, esse é o fenômeno do Bolsonaro, né? Em outros lugares. Assim. Por isso que, só para complementar, Mauro, por isso que esses governos de esquerda liberal são preparadores, são arautos dos governos de extrema-direita. Isso foi no período. Isso está caracterizado pelo lulista, no governo Boric, agora aqui do Chile, onde o sujeito praticamente matou qualquer possibilidade de institucionalização do estalido social. E está esperando, está esquentando cadeira para a extrema-direita pinochetista voltar. Foi o caso do governo Biden. O que o governo Biden pode oferecer para a população, para a classe trabalhadora norte-americana? Assim? Ele produziu o primeiro genocídio online da história na Palestina e ficou flertando com uma guerra nuclear com a Rússia, assim, mais nada. Assim, tem... E aí ele dá estatísticas macroeconômicas abstratas. Né? Então, você fez uma questão. O que o governo Biden pôde oferecer para a classe trabalhadora? Minha pergunta é, o que o governo Lula pôde oferecer, Lula 3, claro, pode oferecer para a classe trabalhadora brasileira? O que ele pode oferecer é o que ele está oferecendo, que é a continuação da ponte para o futuro. Assim, né? Como eu falei, Mauro, assim, por que a esquerda desapareceu nas médias e grandes cidades, sendo que há 30 anos atrás ela tinha um piso bem maior? Assim? Quem era esse eleitor da esquerda? Era o serviço público massificado, sindicalizado e mais o das estatais, professores, trabalhadores da saúde, bancários estatais. Essa galera desapareceu. E essa grande massa beneficiada pela quadratura do primeiro círculo da polícia nunca foi politizada. Muito pelo contrário, ela continuou sendo submetida aos aparelhos ideológicos conservadores da direita. Assim. E aí o pessoal estranha, né? Assim, eu acho curioso, assim, como gente que a princípio é marxista, teve uma formação clássica do nosso campo,
pode estranhar que você tem assim, que a população seja submetida a uma diuturna piora da qualidade de vida, atomização da sua sociabilidade, exposição a aparelhos ideológicos de direita, e não vai responder a isso eleitoralmente, assim, né? Esse eu acho que é o grande... O governo Lula, ele é pior que o primeiro ciclo, e eu estou muito preocupado com o que ele vai gerar. Possivelmente, eu acho que o campo da esquerda radical tem que já dar como contado que a extrema-direita vai voltar, e vai voltar com muito mais força, assim. E a gente tem que se preparar para isso. Uau! A projeção, então, é que 2026 vai marcar a volta da extrema-direita ao poder com o andar atual da carruagem. Sem querer ser ter bola de cristal, mas eu acho que as duas opções são muito ruins. Ou você tem um retorno eleitoral da extrema-direita com maioria congressual, né? O STF continua o mesmo lixo de antes, assim. Eu acho que, Mauro, o único ministro do STF minimamente decente que o Lula conseguiu indicar foi o Dino, para não prejudicar o pupilo dele, que é o Haddad, no processo eleitoral. Assim. Ou então você vai ter um governo Lula 4 ainda mais rebaixado e ainda mais frágil que o outro. Assim. Aí sim, com risco concreto de impeachment, de ser derrubado, né, tal. E com uma... com as massas populares cada vez mais submetidas a esse processo de sociabilidade conservadora. Assim. O que não quer dizer que isso não possa ser mudado. Assim. Tem pesquisas muito interessantes desmentindo, por exemplo, essa lógica cretina do empreendedorismo. Né? Assim, que as pessoas querem ter emprego com CLT, ter férias, ter 13º, né? Poder ter horário para sair de casa. Professores gostariam de ser professores e profissionais de saúde gostariam de ser concursados, não depender dos humores da pequena política local. Só que isso desapareceu. Né? E aí o campo governista prefere lidar com isso ou criticando a esquerda radical, inclusive com um discurso paradoxal, né? Porque eles afirmam duas coisas excludentes, que a gente é insignificante politicamente e que a gente está estimulando a extrema-direita. Uma coisa ou outra, né? Ou a gente é insignificante, ou a gente consegue ter um papel deletério ou então essa infantilização absurda, né, do cenário político, bonezinho, assim, momentos cada vez mais de vergonha alheia, né, assim, como se você estivesse lidando com gente com um déficit intelectual, assim. Sim. Alexandre, deixa eu colocar aqui 2 comentários e uma questão para você. E aí, a Eneida chega como nova membro aqui. O Dante, sou muito fã do Vasilenskas. Um abraço, camarada. Legal. E o coach de esquerda diz assim: o progressismo acentua a saúde mental debilitada. O perfeito progressista vive culpado. É contra a ideia da luta de classes e transformação real. É isso aí. Tem um filósofo francês que eu gosto muito, que é o Alain Badiou. Ele tem uma frase que eu acho seminal, que é: a vítima é o oposto do militante. Isso dá muita ideia, porque, de fato, assim, essa esquerda liberal, ela, assim, como ela está focada em políticas não universais, mas focalizadas, ela tende a gerar uma espécie de disputa simbólica por quem é mais sofredor, por quem tem sempre alguém pior que você e que, por isso, é merecedor da política A, B ou C. Assim. O resultado disso é que você tem, primeiro, um ressentimento de maioria, né? Assim, porque você tem um campo de pessoas, por exemplo, que não vai conseguir estar com a vida ferrada, é extremamente precarizado, mas não consegue se inserir em nenhum grupo de competição, de opressão, de política ultrafocalizada. Assim. Ressentimento de maioria e e uma disposição mental muito esquisita, que as pessoas começam a fazer uma competição por quem
por quem foi mais sofredor, por quem é mais vítima, e não aquele sentimento de empoderamento alegre, né, que a militância nos seus melhores momentos traz, assim. O companheiro tem razão, assim, tem uma questão gera esse clima de mal-estar, que é o oposto que a extrema-direita provoca, né? Que esse senso de militância atualmente está com eles, assim. Não, isso é incrível, porque eu olho para esse espírito que a extrema-direita anima, por mais que ele esteja apontando para um futuro distópico lá na frente, né, mas eles conseguem criar uma energia na militância da extrema-direita que, sinceramente, me lembra a energia que nós tínhamos, né, que a esquerda revolucionária tinha nos anos 60, 70, 80, e que perdeu. Não, assim, porque eles têm um programa, eles têm uma perspectiva de transformação, e que, Mauro, assim, ninguém quer ser vítima para o resto da vida, assim, entendeu? Você tem parte desse, por mais enganoso que seja, essa ideia de que você pode ter o seu pequeno negócio, você vai prosperar, vai ter seu carro, você vai ter um modelo de família mais próximo da idealização da comercial de margarina. Isso não deixa de ser uma utopia, né? E a esquerda, nesse modelo liberal, eu chamo de libleftismo, de vez em quando, até para brincar porque isso é muito importado assim, dos Estados Unidos, essa disputa por quem é mais sofredor, por quem se ferrou mais na vida, por quem tem uma história mais triste. Não que a gente não deva ser acolhedor, solidário, a esquerda também sempre foi isso, mas o locus do afeto, né, para usar um termo de Spinoza, não pode ser esse, assim. Interessante. Ó, o Dante chega aqui com uma pergunta para você. Vasilenskas, gostaria de saber sua leitura sobre o avanço do fascismo na América Latina e se temos condições de confrontar Trump via BRICS. Boa pergunta. Primeiro que você tem locos de enfrentamento ao neoliberalismo, né? O governo da Cláudia Sheinbaum no México é um tipo de governo populismo de esquerda, assim. O Morena, né, se referencia na Revolução de 1910 e no governo Cárdenas. É aquilo que faria o pessoal de São Paulo ter nojinho, assim. O ano, né, o Lopes Obrador, ficava todo dia na televisão explicando à população o que ele estava fazendo, como o Chaves fazia, como o Maduro faz, como o Fidel Castro sempre fez, que aquela ideia da liderança carismática, que dá nojo, né, em certa casta universitária, que se propõe a esclarecer a população, que não doura a pílula, né, que tem uma crise, tem dificuldades, mas nós vamos, via mobilização, tentar superá-las, né? Tem o governo Petro, que é um governo que não tem popularidade ainda, mas ele está conseguindo se manter, fazendo transformações, porque ele mantém a sua base mobilizada, enquanto o Lula, ele trata a base eleitoral dele com base na chantagem, né? Assim, com perdão da expressão chula, o que o Lula consegue oferecer para a esquerda, que ainda vota nele? Olha, eu sei que eu sou ruim, eu sou uma M, mas o outro lado é uma M ainda mais fedida, né? Tem uma hora que isso cansa, né, bicho? Assim, as pessoas deixam de ser otárias, assim. E sim, nós temos uma vantagem em relação aos anos 2000 e 2010, que é esse campo muito contraditório, não é a antiga União Soviética, não é o antigo campo socialista, mas é um campo anti-imperialista, na prática, que ele aumenta a capacidade de enfrentamento a esse campo decadente, neoliberal dos Estados Unidos. Assim. O Putin não é de esquerda. Agora, pergunta para os cubanos se eles ficam tristes quando a Rússia manda petróleo para eles. Assim. Ou quando a China, né, ajuda tecnologicamente na manutenção das termoelétricas. Assim. Para os africanos, né, que estavam submetidos a uma política colonial
brutal daquela região do Sahel da França, né? Onde eles mandavam todo o melhor urânio do mundo para ser beneficiado na França, e menos de 20% da população de Burkina Faso tinha energia elétrica e ainda recebia o lixo nuclear de volta, assim, né? Eles estão conseguindo agora se contrapor a essa política colonial francesa, mandando eles de volta definitivo para a Europa, graças a esse bloco oriental. Agora, de novo, o governo Lula resolveu, muito por conta de uma contingência que ele deveria ter usado, que foi o governo Biden não apoiaria um golpe de Estado trumpista aqui no Brasil. O Lula deveria ter usado aquilo para, ok, os militares não deram um golpe porque não teve apoio popular, logo eu vou aproveitar essa fortuna, né, essa contingência, para minimamente fazer uma reforma mínima no estamento militar, prender quem tem que prender, e garantir um jogo mais equidistante de política externa. O que ele fez foi completar o que o Bolsonaro fez, né? Agora, assim, nós temos um campo republicano no Brasil e um campo democrata, né? Até com as cores, né? Até com as Os cores. republicanos usam boné vermelho e os democratas usam boné azul. A gente abriu mão do vermelho, né? Abandonou o vermelho. Agora é interessante porque esta dimensão, se a gente vai lá no início do século, o PT ainda acolhia essa dimensão, se bem que de maneira parcial, mas ainda acolhia essa dimensão da luta anti-imperialista. Por exemplo, o plebiscito contra a ALCA. Por exemplo, a participação do PT, inclusive de liderança, no Foro de São Paulo. A gente olha hoje e essa dimensão acabou, né? Você vê, por exemplo, o futuro presidente do PT, o Edinho Silva, né? Tem as pedras da calçada em frente à sede do PT, sabe que é ele o próximo presidente do PT, o Lula já decidiu. O primeiro gesto dele, depois de perder a eleição da prefeitura em Araraquara, é ir visitar a embaixada dos Estados Unidos, né? O governo Lula atuou de maneira subordinada com base numa informação que até hoje não foi verificada, de que teria sido o Biden que teria evitado o golpe aqui no Brasil, né? E aí ele adere ao Biden e faz um gesto diplomaticamente desastroso, que é apoiar a candidata interferir na eleição de um país, não contente em interferir na Venezuela, interfere na eleição dos Estados Unidos, ou tenta interferir apoiando a Câmara contra o Trump. Ou seja, esta dimensão anti-imperialista extinguiu-se por completo no PT, né? Foi uma lambança completa. Não só isso, teve coisas piores, né, Mauro? Por exemplo, o Chile tem um governo golpista. O Chile não, o Peru tem um governo golpista, assim, que massacrou indígenas, assim. O governo referendou o processo lá e vida que segue, né? Assim, você não precisa ser fã do Maduro. Agora, é fato que entrar assim, nos BRICS ia melhorar a vida dos venezuelanos, assim, tirá-los desse castigo coletivo que foi imposto, assim. A gente agiu de forma completamente pusilânime, né, com relação à crise venezuelana. A forma tímida, assim, como que a gente lidou com Israel, assim, né, assim, inclusive só tinha uma ligação entrando aqui. O governo de Israel agindo abertamente contra o governo brasileiro, né, assim, rompendo todos os pactos diplomáticos, do ponto de vista de não interferência no país estrangeiro, e o governo Lula segue negociando com Israel, segue mantendo relações diplomáticas, colocando o Hamas e o governo de Israel no mesmo nível, e por aí vai, assim. Agora, de fato, agora, tem uma coisa também, Mauro, assim, quando o PT tinha essa perspectiva mais anti-imperialista, ele também não tinha o nível de hegemonia que ele tinha no campo popular. Então, tipo, ele tinha que enfrentar os PCs, tinha que enfrentar os trabalhistas, tinha que enfrentar um certo campo
de esquerda que ainda estava no PMDB, como é o Requião. Então, era outra chave também, onde ele não podia fazer o que está fazendo hoje, né? Tem um livro que eu recomendo, de um cara que eu não gosto, que é o colunista da Folha de São Paulo, e articulista daquele programa, daquele podcast Foro de Teresina, que é o Celso Barros. Celso de Barros, isso. Ele tem um livro, uma história do PT. Isso. É bem interessante porque é uma história liberal do PT. É como se ele pegasse o estado atual e fizesse... Tá vendo como é que desde o início, né? Ele começa o livro com o empresário da Fiesp indo se encontrar com o Lula, e quando tomou uma bronca do governo, falou, não, eu fui me encontrar com a liderança que vai tirar os comunistas dos sindicatos, assim. Como que, por exemplo, o governo revolucionário da Nicarágua era muito adotado, mas como contraposto a Cuba, como se fosse um projeto revolucionário mais democrático e inclusivo. É um livro parcial, é largamente teleológico, porque ele pega hoje como se fosse algo já determinado no passado, mas eu acho útil, porque ele explicita os pontos da onde germinaram o estado ideológico atual do campo petista. Assim. Perfeito. Interessante. Tá aqui a dica de livro. Vacilens, que isso vai para o currículo dele, hein? Fazendo dica de livro de liberal. Daí. Vai para o currículo do Vacilens. Celso Rocha de Barros. Oi? Mas justamente por ser um liberal filiado ao PT, tá? Ele consegue fazer isso muito bem, assim. Legal. PT é uma história, do Celso Rocha de Barros, então, livro recente, né? 2022, sobre uma visão liberal da história, de uma leitura liberal da história do PT. Bem interessante. Queria encerrar pedindo a você, Alexandre, uma análise sobre um personagem que parece um personagem central e não é de agora na história do PT, que é Fernando Haddad. Fernando Haddad foi o prefeito de São Paulo de 2013, foi o ministro da Educação de Lula que abriu espaço para o setor privado ocupar a educação brasileira, foi o candidato de Lula em 2018, é o ministro da Fazenda e é o príncipe, né? O Lula olha para ele como seu possível sucessor. Fala-se, não sei se depois dessa pesquisa da Quest ainda continuam falando, mas fala-se em Haddad como eventual candidato à presidência em 2026, se Lula não puder ser candidato. Qual a análise que você faz dessa figura tão marcante que é o Fernando Haddad? A nossa sorte em relação a essa figura é que ele é muito incompetente do ponto de vista eleitoral, né? Ele é quase uma bigorna, assim. Então, inclusive, ele não consegue fazer o estrago que ele poderia fazer justamente pela incompetência política dele. Agora, para além disso, da análise pessoal do caráter dele, assim, eu acho que tem uma pergunta para além disso, como é que um personagem desse consegue fazer o tipo de carreira que ele fez se perfumando de esquerda? Eu acho que é isso que tem que ser perguntado. Porque, vamos lá, pouca gente lembra disso, mas ele foi o responsável pela taxa do lixo, que fez a Marta ser chamada de Martaxa, lá nos anos 90, assim, né? Aí ele vira ministro da Educação, ele acaba herdando os méritos de uma certa expansão das instituições federais, que de fato aconteceu. Não vou... Agora, ele também foi o principal padrinho político do Grupo Estácio, do Grupo Proton, né? Porque ele oferecia financiamento, aquele programa de financiamento FIES das particulares, e conseguiu fazer no universo da educação particular o que o BNDES fez com a Friboi, né? Que você pega um setor que era pulverizado, cria os campeões nacionais e você cria oligopólios privados que depois vão financiar golpismo, põe sede na Irlanda, né? Então, Mauro, assim, eu cheguei, por exemplo, a dar aula aqui, eu moro em Macaé, né? Aqui em Macaé, em outras cidades no interior do estado do Rio, como professor de escola particular, em pequenas unidades confessionais que eram bastante razoáveis, assim, não eram grandes centros intelectuais, mas que
tinha uma certa preocupação com a formação lá. Instituições menores, normalmente muito voltados para a formação dos professores da rede básica. Esses pequenos centros de qualidade das universidades particulares foi destruído por Croton, pelo Estácio, e o Haddad tem a marca dele nesse negócio. Aí o cara larga a Universidade de São Paulo, vai trabalhar no INSPER, que é a principal madraçá ultraliberal do Brasil. A carreira acadêmica também dele é muito pouco explicada. Ele tem um mestrado horroroso, que é um texto anticomunista, que diz que a União Soviética era uma forma de acumulação primitiva e que, portanto, o desastre dos anos 90 foi um avanço, né? Uma tese de doutorado que eu diria também bastante ruim sobre Habermas, lá feita pelo Paulo Arantes, e vira essa figura liberal, assim, tipo que vai fazendo estragos políticos em série, né? Como todo liberal faz. E ele foi... Mauro, assim, esse sujeito foi responsável por matar o governo Lula III, quando, em meados de 2023, ele aprovou esse novo arcabouço fiscal. Acabou, assim. Isso impede qualquer, mesmo o retorno das políticas que fizeram a popularidade do Lula, assim. Como é que você justifica acabar com o SUS? Porque quando você fala em acabar com o piso constitucional de saúde, esse crápula trabalhou politicamente, ativamente para destruir o Sistema Único de Saúde e transformá-lo em uma política focalizada, né, que vai atender só pobre, assim. Porque um SUS que não que não tem piso constitucional não consegue pagar um tratamento oncológico que, na média, sai por R$1 milhão, assim, dependendo do que for, assim. Esse cara quer destruir o piso constitucional da educação, assim, conseguiu acabar com a prática de valorização do salário mínimo, que foi a base econômica da popularidade do governo Lula. E esse pessoal, para além da personalidade podre que ele tem, assim, é preciso pensar quais foram as instituições que permitiram que esse sujeito fizesse carreirismo no interior da esquerda. Assim, e eu acho que, para além dele, é preciso apontar isso. Assim. De novo, como é que o sujeito escreve uma tese dizendo que a queda da União Soviética, que gerou uma queda da expectativa de vida de quase 15 anos da Rússia, é um movimento positivo rumo ao socialismo de verdade, assim. Tá, seguiu fazendo carreira, assim. É um personagem, eu acho, sui generis do que o Jones tem chamado de morte da esquerda. Jones, Safato e outros, assim. Sim, sim. Muito interessante. Gostei. Haddad matou o governo Lula 3 com o tal do arcabouço fiscal. E, curiosamente, né? Lula deixou-se amarrar ao arcabouço fiscal como uma grande âncora do governo dele, né? Agora está começando a segunda fase do governo Lula, né? Segundo tempo do governo Lula. Uma parte do PT, nossos amigos aqui da esquerda petista, o Breno, o Walter Pomar e José Genuíno, pela enésima vez apostando num giro à esquerda do governo Lula 3, ele vai ontem e manda para o Congresso Nacional a mensagem de início dos trabalhos legislativos, dizendo em alto e bom som o que tem de mais importante nesse governo é o arcabouço fiscal, né? É o atestado de... É curioso, né? Você vê o cara fazendo o nó de forca, joga a corda, sobe no banquinho, e ele fica reclamando de quem está apontando. Olha, você vai se matar se continuar fazendo isso. Assim. Parte dos companheiros petistas agem reclamando do mensageiro, né? E não da mensagem, né? do que se está apontando. E só para completar, Mauro, assim, tem uma coisa que me incomoda muito, porque as pessoas acham que eu tenho alguma espécie de prazer em fazer esse tipo de previsão. Assim. Eu tenho 46 anos, assim, vocês acham assim, que eu não queria ter uma vida mais tranquila, tá curtindo a vida, ao invés de fazer previsão tal como a Cassandra, né, da mitologia grega, assim, de que as coisas vão piorar, assim, eu sinceramente gostaria de estar fazendo uma outra coisa, mas não dá, infelizmente. Assim.
Legal. Alexandre Vasilenskas, tá aqui, legal. Ele existe. Eu achava que era só um personagem digitando no WhatsApp. Adorei essa conversa, Alexandre, muito boa mesmo. Espero que a gente repita mais vezes. Obrigado, viu? Boa caminhada para ti aí, Macaé. Tchau. Abração. Tchau.